Tudo bem? Tudo bem. Estamos escutando Tava bem? falando. Tá, o áudio tá ótimo. Tava Então falando tá, aqui que a gente reuniu, né, os principais motivos de indeferimento de projetos, que não são os únicos, mas que são, assim, os top, né? Vamos falar os top 10. Então, acho que a gente pode começar pelo mais básico de todos, né? Infelizmente, muita gente não se atenta a isso, que é enviar o projeto com os documentos desatualizados, né? Tanto os do serviço de inspeção, quanto os da fábrica mesmo. O pessoal não fica atento a isso e acaba enviando desatualizado, ou não confere se mudaram as documentações necessárias. Pessoal, a documentação que a Camila está falando, ela é muito importante porque sem a documentação completa, o fiscal não vai nem analisar o projeto, né? Exatamente. Primeira análise é a questão de documentos. Se os documentos não estiverem em dia, né, com as datas atualizadas e a documentação não estiver completa, projeto devolvido. Não é nem analisado. O projeto pode estar Tá? dentro dele todo certinho, mas o fiscal nem vai abrir, gente, nem vai olhar. Então, assim, e esses Isso aí. documentos, eles mudam muito. O IMA recentemente teve muita mudança, que é o Serviço de Inspeção Estadual aqui de Minas Gerais. E, assim, os processos antigos que a gente tivemos que mudar tudo, porque se está desatualizado, eles realmente nem conferem, nem chega a ler o que está lá. Então, isso é muito importante, ficar atento, sempre verificar no Ministério da Agricultura, no site deles, tem disponibilizado toda a documentação, as atualizações estão lá também. Então, assim, não tem por que mandar dessa forma. E é um erro, assim, primário, né, Wilson? Bem básico, assim, Sem que não dá dúvida. para cometer. E a gente está aqui também para orientar, né, Camila? Precisando, a gente está à Sim, disposição para orientar com relação a isso. exatamente. Bom, então, já passando aí para o nosso segundo erro, que também é primário, só que acontece, gente, é a divergência, né, do memorial com a planta. Só para vocês entenderem que quem não tem muita vivência nessa área, o memorial descritivo é uma extensão da planta. Então, assim, ele descreve a planta em forma de texto. Então, você precisa estar atento. Se tudo que você colocou na planta está descrito no memorial de forma clara, de forma que gere entendimento, que não deixe dúvida. Isso é muito importante, né, Wilson? Sem dúvida. Pessoal, para a elaboração do projeto, exigência de projeto, planta baixa, planta de fachadas e cortes, planta de fluxo, planta de situação, memorial descritivo econômico sanitário, memorial que descreve tudo, desde a captação até o produto Sim, final, e é muito importante que esse memorial seja real de tudo que você vai fazer, que depois o fiscal vai sim. E conferir vai se ser foi conferir. descrito com o que você vai fazer na indústria. Então, não tiver de acordo, o fiscal vai Sim. te pedir para adequar. E isso é uma parte importante, gente, porque às vezes quando é um projeto muito grande, o memorial fica enorme, coisa de 60 páginas, 70 páginas. E assim, você pode pensar assim, acho que o pessoal não vai ler isso tudo, mas ele vai ler, pode ter certeza que cada coisa, cada item é conferido, cada frase é conferida, e como o Wilson falou, tem que ser real, tem que estar de acordo. Não adianta colocar uma coisa no memorial e quando a fábrica é construída, o fiscal vai lá, é totalmente diferente, não é aquilo. Então, não adianta. Então, é tentar fazer o mais real possível, o mais claro possível, né? A gente fala, pense com a cabeça do fiscal. O que ele pode ter dúvida? O que ele puder ter dúvida, você precisa esclarecer no memorial. E lá tem espaço para isso, né, Wilson? Tem as informações complementares, que é onde você pode esclarecer algumas dúvidas, coisas que não estão escritas no fluxograma, que você pode esclarecer lá como é que funciona. E isso é muito importante. E é o máximo de clareza, né, na hora que for descrever esse memorial. A gente tem que pensar que a pessoa que está do outro lado analisando aquilo ali, ela não sabe do seu processo. Então, quanto mais claro Exatamente. você for, melhor. E isso aí vem para o quarto erro mais comum que a gente tem de projeto indeferido, que não respeitar o fluxograma correto a ser da fábrica, né? Descrever o Sim, fluxograma correto da fábrica. é muito importante. Às vezes o Isso pessoal aí, me pergunta, né, Wilson? Tipo assim, você trabalha com projeto, mas você tem que saber fazer mussarela, por exemplo? Você tem que saber fazer ricota? E sim, gente, a gente tem que saber fazer.
que a gente precisa descrever esse processo. Então, sim, tem que saber. Por mais que não seja expert no assunto, mas tem que saber Exatamente. fazer o fluxograma inteiro, saber cada etapa do processo para descrever lá de maneira correta. E entender cada Exatamente. fluxograma, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E isso que você falou é muito importante, gente. Entender é mais importante que decorar. Porque cada fábrica, pode ser que duas fábricas com o mesmo produto tenham processos diferentes. E não é que um está errado e o outro está certo. Por exemplo, tem processos que são mais manuais, tem processos que são mais automatizados. Algumas pessoas usam queijomática, outros usam tanque de fabricação. Então, você não pode simplesmente copiar e colar de uma fábrica para outra porque é o mesmo produto. A gente tem que ficar muito atento a isso, a todos os produtos, porque isso acontece com todos. E assim, é indeferimento na certa. Fluxograma errado é indeferimento na certa. E uma coisa muito comum, eu converso com alguns fiscais que eles passam para a gente, memorial da forma que a Camila está falando aí, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Tudo igual. Você vai pegar de 3 laticínios, é o mesmo memorial. E a gente entende que cada caso é um caso, cada um vai fabricar de uma forma. Então, assim, é muito importante escrever tudo de maneira correta, porque para a indústria não ter prejuízo, e para quem elaborou o projeto também, não ter prejuízo, porque posteriormente isso vai ser cobrado de alguma forma. Com certeza. E outra coisa também, ainda nessa questão do memorial, né, Wilson, é a questão de representar um equipamento em planta e no memorial ele não está lá citado. Gente, se você colocar um balde na sala de fabricação, na planta, no memorial, você precisa citar por que ele está lá, o que ele está fazendo, qual a capacidade dele, né? Isso que a gente já entra em outro erro muito que assim, é indeferimento certo, é não citar a capacidade dos equipamentos e também não citar o material de que eles são feitos, né? Em laticínios a gente está acostumado a aço inox. Então, assim, tudo inox. Tudo é aço inox. Tudo é aço inox. Não tem jeito. Então, assim, esse tipo... Oi. Outra coisa, o que for colocado na planta tem que estar lá na fábrica no dia da aprovação, da aprovação final, né? Que o fiscal vai na fábrica. Exatamente. Para fazer a liberação. Então, vou colocar um tanque de fabricação aqui, mas eu vou comprar ele mais para frente. Não, o fiscal vai indeferir. Na hora que eu chegar lá, você pega seu projeto, coloca o projeto da mesma forma que está a fábrica para mim voltar aqui. Exatamente. A Aniele mandou aqui que a live tá show, que já está compartilhando com os amigos que mexem com projetos. Isso mesmo, Aniele. Essa área de projetos agroindustriais é bem legal, tem alguns detalhes, mas eu garanto que, assim, a satisfação de fazer um projeto enorme, que nem são os laticínios, é muito boa, gente. Então, compartilha com seus amigos que fazem projetos, que são dessa área e que ainda não conhecem essa área, né? Eu tenho certeza que a live de hoje vai ser super esclarecedora. Quem quiser entrar nessa área já vai entrar um passo à frente. Ô, Camila, vamos passar para o próximo passo aqui. Quais são as distâncias exigidas para a elaboração de um projeto? Distância de edificação. Gente, isso é importantíssimo. Demais. É muito importante, gente, porque você projeta uma coisa linda para você estar super certo, aí você vai e coloca a caldeira do lado da fábrica, muito próximo da fábrica. E não pode, gente. Alguns itens da fábrica, alguns blocos, eles têm distâncias específicas. Por exemplo, a caldeira, a distância mínima dela é 4 metros de qualquer outra instalação. Seja fábrica, seja curral, seja área administrativa, ela precisa estar no mínimo a 4 metros de distância. Então, assim, se você coloca uma caldeira muito pertinho de alguma outra edificação, seu projeto provavelmente vai ser indeferido, não vai passar, e eles vão pedir que isso seja readequado. Outra distância também, Wilson, que a gente tem que ficar atento é a curral. Quando existe o curral no mesmo local do estabelecimento, né, quando a ordenha é feita no mesmo local, esse curral ele tem que estar no mínimo a 50 metros de distância da área da fábrica. A não ser que se trate do leite tipo A. Sem essa exceção, se não for leite tipo A, o curral é no mínimo a 50 metros de distância. Também não tem conversa. Por ser um produtor de mau cheiro, né, gente? Um cheiro muito forte. E pode pegar, né, Wilson? A gente fala que o cheiro pega. O leite, ele absorve qualquer cheiro que tiver perto. Até para instalação de indústria, quando a gente vai pedir a liberação do terreno,
você não pode ter fontes produtoras de odor. Isso aí a fiscal vai indeferir o terreno na mesma hora, porque vai atrapalhar no seu processo, vai atrapalhar nos seus produtos. Então é importante Exatamente. respeitar isso aí, né? Sim, exatamente. Eu acho que um erro Ô, também que indefere demais os projetos, né, Wilson, é aquela questão de não colocar as capacidades das câmeras. Ou então colocar a capacidade da câmera errada, né? Das câmeras de secagem, maturação, produto acabado. pessoal, isso aí já é preconizado em caso de Ministério da Agricultura. Projetos que vão ser enviados para o Ministério da Agricultura, o Ministério já define a capacidade dessas câmaras, né? A forma de medir a capacidade dessas câmaras, mensurar, na verdade, Sim, né? Então, assim, câmara de estocagem, ela é mensurada em metro cúbico. Então, você consegue exatamente. colocar de 200 a 300 quilos por metro cúbico. Câmara de salga, 150 quilos por metro quadrado. Aí já é metro quadrado, né? Câmara de Sim, secagem, também 150 quilos por metro quadrado. E a câmara de maturação, 150 quilos por metro cúbico. Uma outra coisa muito comum, o exatamente. pessoal quer colocar câmara de salga junto com a secagem. Isso podia fazer É, antes do novo Respoar. Depois do novo Respoar, isso não pode acontecer mais. Lembrando que câmara de salga e câmara de secagem, embora seja a mesma temperatura, a umidade da câmara é diferente. é diferente. Então, É diferente. projetos E aí, enviados. gente, eu ia falar que às vezes a gente chega em algum cliente que quer fazer um projeto de reforma e ampliação e o laticínio é mais antigo e eles têm a câmara de secagem junto com a de salga. E aí eles falam, ah, não, mas minha câmara já é junta, eu quero manter junta. Gente, não pode. Se a sua câmara, se o seu projeto foi aprovado, né, há mais tempo, e você construiu, foi aprovado com as duas câmaras juntas, de salga e secagem, no momento que você entra com um pedido de reforma e ampliação, essas câmaras já devem ser separadas, tá? Porque por mais que tenha sido aprovado, como a norma mudou, gente, e a norma muda, a gente precisa sempre adequar ao que está vigente naquele momento. Tem uma pergunta aí agora que uma pessoa está perguntando se pode respeitar essas limitações em metros quadrados. Não, gente, distância de 50 metros do curral, distância de 4 metros da caldeira, tá? Isso. Tem outra dúvida aí, ó. Boa noite a Ó, todos, boa como noite. vão? Estamos bem, obrigada. Tenho dúvidas sobre a questão de ventilação. Como garantir que o fluxo de ar da área limpa, como garantir que o fluxo de ar da área limpa para a área suja quando começar a usar exaustores? Ó, dentro da fábrica, isso não é uma exigência, mas é uma recomendação minha. Todo projeto eu indico que a fábrica seja totalmente vedada, tá? Não tenha nem Sim, janela. Janela, eu só coloco vidro fixo para para a luz, melhorar a né? iluminação da fábrica. Agora, ventilação, eu indico exaustor, e eu estou indicando em todas as fábricas agora colocar um exaustor que chama Rotoplas. Estou fazendo Rotoplasma é ótimo. uma publicidade gratuita aqui para eles, mas é um exaustor excelente. Porque ele é de grau alimentício, né? É um exaustor que ele suga o ar da fábrica. E quando você desliga ele, ele tem uma espécie de aresta que fecha, vedando o exaustor. Então é impossível de entrar qualquer coisa dentro da fábrica. Então eu não indico outra coisa, tá? É aqueles exaustores de teto, permitido? É permitido, só que você tem que colocar uma tela no Sim. telhado para que não entre nenhum tipo de inseto. Então, você imagina a manutenção dessa tela. E, gente, eu estou acostumado a lidar com o fiscal. Sempre acompanho algumas auditorias. E no momento que o fiscal vai, por mais cuidadoso que seja a indústria, aquela tela está furada e está entrando algum tipo de inseto lá, é um caso de Sim. notificação. A pessoa está perguntando que o E a José está tela pode ter perguntando, furado um dia antes, né, Wilson? é o que Talvez a tela furou acontece. um dia antes, mas o fiscal vai nesse dia, gente. Ficou o ano inteiro a tela perfeita. No dia que ela tiver um furo, o fiscal vai aparecer lá. Então, assim, sem dúvida, faça a indústria vedada e coloque um exaustor para resolver o problema, você não vai ter problema com isso. E se evita a entrada de Exatamente. poeira dentro da fábrica também. Exatamente. Tem mais pergunta aí, Wilson? O José está perguntando aqui
sobre o uso de basculante. Se pode? Pode. É permitido, não tem problema não. Desde Pode. que tenha tela, desde E que é ele isso que a gente seja falou, né? telado. Manter a manutenção. A tela, caso tenha já, a indústria já tenha uma janela, um basculante e vá colocar tela, coloque tela removível, seja fácil de trocar. Porque a tela você vai ter que trocar periodicamente. Sim. E só É isso? voltando, gente, a questão do memorial. Esse detalhe também tem que estar descrito no memorial, tá? Como que é feita essa vedação, se tem janela, se tem tela, como que é. Isso tudo tem que ser descrito, só para vocês terem uma noção de como que é bem minucioso mesmo. Então não pode esquecer de nenhum detalhe, que são detalhes Tem uma importantes, né? parte, Detalhes, grandes detalhes. tem uma parte do memorial que ele é específico disso aí, né? Para você colocar Sim, como vai ser o controle da indústria com relação a insetos, né? Então aí você tem que descrever as telas, né? Tudo certinho. sim. Um outro ponto também, né, Wilson, que gera assim, muito indeferimento é a pessoa não descrever qual que é a embalagem secundária que vai ser usada na fábrica. Muita gente pensa assim, gente, mas todo mundo já sabe, vai ser caixa de papelão, vai ser caixa plástica. Tem que ser descrito, gente. E sabe por quê? Porque se for caixa plástica, você precisa incluir uma área de lavagem de caixas. Porque essas caixas não podem simplesmente ser usadas e ser usadas sempre, elas precisam ser lavadas e lavadas precisam ter um espaço para ser estocadas. Então tem que ter uma área de lavagem de caixas, estocagem de caixas limpas e no memorial descrito que vai ser caixa plástica. E caixa de papelão é mais fácil, né, Augusto? É só a caixa de papelão, já coloca no papelão e despacha com ela. O mais importante é que no caso da caixa de papelão, a embalagem secundária ela tem que ser totalmente separada da embalagem primária ou de Sim, qualquer outra dependência da fábrica. Então, a alimentação dessa área de caixa de embalagem secundária é através de óculos, né? sim. O Camila, Tanto, tem tanto uma para a área de pergunta aqui que ela é óculos, para tanto para a você. produção, para mim. Deixa eu É, subir aqui um pouquinho, deixa eu achar ela. você indica algum software bom para fazer projeto além do AutoCAD? Vejo muita gente usando Vejo o muita gente usando Revit. Revit. É o Revit. Então, José, o Revit é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta BIM, tá vindo para inovar. Realmente, ela é bem mais. Não vou mentir para você, ela não é mais fácil que o AutoCAD. O AutoCAD ainda é um pouco mais intuitivo, porém o Revit te possibilita dar entregáveis mais rápidos. Por exemplo, no AutoCAD eles não dão corte automático, você precisa desenhar linha por linha, dando corte. No Revit não, você consegue configurar, só que até você chegar nesse nível de configurar o corte é uma caminhada. Não é você só abrir o programa e fazer, você precisa configurar o seu template inteiro, tanto no AutoCAD quanto em outros softwares, como o ArchiCAD também está chegando muito forte no mercado. Eu recomendo, eu acho que se você não sabe o AutoCAD, se você não domina o CAD ainda, que é uma ferramenta para aprender, já vai direto no Revit ou no ArchiCAD, que são softwares realmente que estão dominando o mercado. Apesar do AutoCAD ainda ser maioria, bem, o uso dele é bem maior em escritórios aqui no Brasil ainda. Porém, se você quer um software para aprender, para iniciar, se você não conhece nenhum, vai pelo Revit, vai pelo ArchiCAD e aprenda a mexer, porque eu costumo falar que o que importa, gente, não é a ferramenta, é o que você faz com ela. Eu já vi projetos em AutoCAD que são, assim, infinitamente superiores a um projeto que é feito em Revit. Então, o que você faz com a ferramenta, a habilidade que você tem com ela é muito mais importante do que a ferramenta em si, né? Porque a ferramenta é só a ferramenta. O que importa é quem está lá do outro lado da tela fazendo tudo, né? A gente pega alguns projetos que são feitos em Revit para poder adequar e a gente vê que realmente falta muita informação, apesar do software querer trazer um projeto com mais informação. Às vezes o profissional que executa aquele projeto não consegue ainda explorar isso e faz um projeto que fica pouco intuitivo. Porque eu penso assim, né? Projeto a pessoa tem que bater o olho e entender. Uma pessoa leiga que não sabe projeto tem que bater o olho e tem que entender o que é ali. O que é cada parte, cada equipamento, como é que funciona o fluxo. Então, assim, o que você entrega é mais importante do que com qual ferramenta você faz, né? Espero que tenha Qualquer respondido. qualquer ferramenta você consegue fazer um projeto muito bem feito, né? Exatamente. Depende muito de quem Voltando está do outro lado àquela, da tela. voltando àquela questão da embalagem secundária que a gente estava comentando aqui, uma falha muito comum de quem projeta e também de quem
constrói o laticínio sem ter um projeto, vou falar ambas as partes, né? É não ter os locais exclusivos para insumo de uso diário, embalagem de uso diário, primária e secundária, tá? Pessoal, Sim, na legislação estadual é mais simples um pouco, você consegue colocar armário para estocar esse tipo de insumo, por exemplo. A embalagem primária é mais fácil de estocar em armário também. A secundária você já não consegue, porque caixa de papelão é muito grande, né? Então é indicado que tenha sim, o almoxarifado de uso diário. Agora, em projetos para o Ministério da Agricultura, o projeto de CIF, tem obrigatoriedade de ter esses departamentos, né? Então você tem que ter 3 cômodos lá, com acesso para a indústria por óculos, que é, repetindo, almoxarifado de embalagem primária de uso diário, que tem que estar em contato com a embalagem primária da indústria, logicamente. Insumos de uso diário, que tem que estar em contato com a produção. E almoxarifado de embalagem secundária, que tem que estar em contato com a embalagem secundária da indústria, para você passar essas caixas de papelão. Para que serve esses departamentos? De manhã cedo, o funcionário vai pegar no almoxarifado geral, por exemplo, um exemplo que eu estou dando da caixa de papelão, vai pegar as caixas de papelão que ele vai usar no dia, vai levar para esse almoxarifado de uso diário, vai passar através de óculos, para ter acesso mais fácil de quem está lá dentro da fábrica executando o trabalho. Para evitar que exatamente. os funcionários de linha de produção fiquem saindo de dentro da fábrica para ir no almoxarifado pegar esses insumos ou essas embalagens. Isso aí é uma exigência do Ministério justamente para evitar algum tipo de contaminação. Então, lembrando, você saiu para Exatamente. fora, quando você entra para dentro da fábrica, você passa por um processo de barreira sanitária para fazer higienização. E se você ficar saindo e entrando, você está levando contaminação e causando prejuízo ao produto. Exatamente. E são áreas que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, vou fazer a fábrica inteira aqui, depois eu penso nelas. Gente, não funciona assim. Você precisa fazer a área de produção pensando que ali você precisa ter uma sala de almoxarifado de insumos, porque o sal, o fermento, o coagulante, eles não vão aparecer. Ele precisa ter um lugar pensado ali. E que nem o Wilson falou, o fluxo do funcionário é essencial. A gente precisa pensar nisso para poder facilitar o máximo possível, até para não perder tempo, gente. Além desse problema da contaminação, o tempo, você tem que pensar no tempo que o funcionário vai gastar. Se você coloca, por exemplo, o seu almoxarifado macro longe do seu almoxarifado de uso diário, você tem que pensar no tempo que o funcionário vai gastar para ir lá no macro, abastecer o de uso diário. E tempo é dinheiro, gente. O funcionário não pode ficar dando bobeira na fábrica, não pode perder esse tempo. Então, posicionar esses almoxarifados, como o Wilson falou, em lugares estratégicos. O José perguntou aqui, não tem algum programa específico para indústrias, com blocos fáceis da gente comprar e tudo mais? Não, José, eu me perguntei a mesma coisa quando eu comecei. Tenho certeza que o Wilson se perguntou a mesma coisa quando ele começou, procurou também. José, não tem, tá? Realmente, blocos residenciais a gente encontra todo a rodo, né? Pela internet inteira tem. Mas esses blocos industriais de equipamentos realmente não tem disponíveis. Mas pode ficar tranquilo, aguarde que a gente está montando uma coisa muito legal, a gente está preparando isso para vocês. Então fica de olho aqui pelo Instagram, pelo YouTube também, que logo, logo a gente vai ter uma novidade para vocês bem legal aí, que eu tenho certeza que vai facilitar demais a sua vida. É isso aí, a nossa equipe está trabalhando em cima disso aí para disponibilizar isso para resolver seu problema, José. Né? Mas vai Realmente é acontecer. uma dor. É uma dor que a gente sabe que quem está começando nessa área, que já mexe também, tem demais, então pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. Estamos aqui para isso. É isso aí. Vamos lá para o Vamos próximo, lá. Camila. Eu acho que outra questão que causa muito indeferimento são as temperaturas das câmaras, né, Wilson? Principalmente as de maturação para diferentes produtos. Porque o que acontece, gente? Você pensa assim, eu vou produzir, por exemplo, parmesão e queijo prato. Vou ter uma câmara de maturação só para maturar os dois. Não, gente, não vai, não pode. Vocês têm que ficar muito atentos, a gente tem que ficar muito atento que queijos, diferentes produtos, têm temperaturas de maturação diferentes. Assim como eles têm tempo de permanência na câmara diferente, as temperaturas também são diferentes. No caso do parmesão, por exemplo, né, Wilson, ele matura de 14 a 16 graus.
Já o queijo prato matura de 12 a 14. Então, assim, tem que ter câmara diferente. E não tem essa de vou ajustar a temperatura da câmera para um e depois eu mudo para o outro. São duas câmeras, tem que ser diferente. O CIF nem aceita, né? Não tem como. Não tem coisa que não tem como. E aquele negócio, né, gente? Ah, não quero ter duas câmeras, porque, sei lá, vou economizar, vou ter um gasto maior. Gente, então não dá para produzir dois queijos que maturam em temperaturas diferentes, porque não existe ajustar a temperatura de câmera. É aquela temperatura para cada queijo, cada câmara para um queijo. No caso do CIF, em câmaras de maturação, até o controle de umidade é exigido, tá, gente? Então isso é importante também. É lógico que isso aí não vai caber ao projeto, a quem está executando o projeto, mas na indústria tem que fazer o controle de umidade dessas câmaras também. E é um grande problema das indústrias controlar essa umidade. Sim, eu acho que outra questão também que causa muito indeferimento, né, Wilson, é a questão do creme de leite, né? Do creme de leite que é tirado na indústria, do que é comprado de terceiros. Às vezes o pessoal não sabe como funciona. Muitos donos de laticínio não ficam na dúvida de como que deve proceder. A gente está aqui para isso, para sanar esse tipo de dúvida, né? Pessoal, e essa questão do creme de leite, né, Wilson? A pessoa acha que vou comprar pouca quantidade. Precisa ter uma câmera? Isso aí é uma pergunta recorrente e um questionamento constante que ele linka com a questão do pasteurizador. Tem muita gente que pergunta para mim aqui, pasteurizador dentro da fábrica ou fora da fábrica? Ó, eu vou falar de Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não tem exigência que o pasteurizador seja dentro da fábrica. Primeiro porque o sistema é séptico. Então, por mais que ele está fora da fábrica, o leite não tem contato com o ambiente. É tudo tubulação e circuito fechado. Só que aí vem uma questão seguinte. O creme de leite que for retirado nesse processo, porque a padronizadora ela é acoplada ao pasteurizador, né? O invase desse creme de leite ele tem que ser em local fechado. Então, nós aqui já estamos projetando as indústrias com o pasteurizador dentro de um local fechado. Porque a retirada desse creme de leite, ela tem que cair, geralmente o pessoal coloca em saco plástico de 25 quilos, né? Então tem que ser um sistema totalmente fechado, tá? E depois esse saco plástico ele tem que ser termosoldado. Então uma máquina de termosoldagem, é uma máquina simples que a gente acha aí nessas empresas varejistas, que é para termosoldar. Então, antigamente, o pessoal amarrava esse saco ou colocava um enforca-gato, não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, mas aqui a gente chama um lacrezinho de enforca-gato. Então, antigamente era permitido isso. Hoje não, hoje o creme tem que ser totalmente termosoldado e após o invase ele tem que ser rotulado. Então, quem está registrando esse produto no Ministério da Agricultura, ele tem que registrar a rotulagem, tem que rotular imediatamente após o invase, com data de invase e data de validade, né? E lote. Exatamente. E uma coisa importante também para se falar desse assunto, né, Wilson, é quando é comprado creme de leite terceiros, de fábricas terceiras. A pessoa fala assim, a gente escuta muito isso. Ah, mas eu vou comprar pouca quantidade, eu preciso ter uma câmara específica para ele? Precisa, gente. Tem que ter uma câmara específica para receber esse creme de leite de terceiros. Né, Wilson? E muita gente não faz. E acaba sendo prejudicado por isso, porque aí tem um projeto indeferido. Sem dúvida. Então, sim, essa questão... Isso aí a gente está falando, tem indústria de grande porte que recebe esse creme granulizado, não entra nessa questão. Agora, quem recebe o creme em saco plástico de 25 quilos, que é o mais comum de acontecer em indústria de pequeno e médio porte, tem que respeitar isso tudo que a gente está falando aqui. Sim. O José fez mais uma pergunta aqui, Wilson. A questão da distância da caldeira é bem explicada pela NR13 e bem difundida pela importância da caldeira, sim. Tem algo específico para a sala de geradores, principalmente para aqueles tocados a gás, que são vasos de pressão? Ô, José, isso não é muito comum, cara. A gente não tem muito contato com isso. Tem não. Então, gerador, geralmente, é óleo diesel que eu tenho mais contato. E para o Ministério da Agricultura, não tem uma exigência disso. Nunca tive problema, nunca tive projeto devolvido por essa questão. Então, as indústrias que têm gerador, na maioria delas, é óleo diesel. Nunca vi indústria de laticínio com gerador a gás.
Até porque É o bem difícil gás mesmo. é mais complicado de se adquirir, né? Do que o óleo diesel. Então, sinceramente, aí eu nunca tive Verdade, contato com isso. verdade. Então, voltando aqui a mais um motivo de grande motivo de indeferimento, né? Que é o pessoal não colocar, não especificar o recuo da construção. Gente, o recuo da construção é de no mínimo 10 metros. E você pode pensar assim, nossa, tanta coisa para olhar, eles vão olhar isso. Então, assim, fique atento a esse recuo também, né, Wilson? Sem dúvida. Pessoal, é lógico que a gente vai se deparar com algumas fábricas que não respeitam esse recuo. Isso são fábricas aprovadas há mais tempo, antes Sim, dessa legislação atual que a gente está seguindo agora, que é o novo ISPOA. Então, esses dias mesmo eu visitei uma fábrica que ela praticamente estava colada na rua lá e tinha liberação do órgão estadual, mas porque é uma fábrica sim. já bem antiga. Hoje, para a gente registrar, a gente não consegue. O O Arthur, Arthur mandou aqui. Onde podemos encontrar todas essas exigências? Arthur, está disponível no site do Ministério da Agricultura, tá? O RISPOA também te dá um norte enorme, mas todas as normas, todas as instruções normativas, todas as novidades, tá lá no Ministério da Agricultura, você consegue achar, tá bom? Se o precisar Gilmar de está alguma perguntando. específica, né, entre em contato com a gente também, se a gente puder ajudar. No caso da legislação estadual, também você entra no site do INO, tem toda a legislação lá Sim, disponível, né? O caminho para pegar. Mas aí, precisando, pode entrar em contato com a gente, que a gente está disponível aqui e a gente manda. O e isso, Gilmar se está for alguma falando aqui dúvida que específica, tem problema com a acidificação do creme de leite cru com acidez acima de 20. Isso é uma questão mais de processo. Ô, Gilmar, é uma coisa para você dar uma olhada aí. A primeira coisa é o leite, né? Qual a acidez desse leite que você está recebendo? Segunda parte, esse creme, qual o período que ele está ficando fora da câmara, tá? Quanto tempo ele está ficando fora da câmara? Ele está sendo remontado? Isso tudo tem que ser analisado. Realmente a acidez está um sim. pouco elevada. Wilson, outra questão que eu lembrei aqui agora também, que eu acho importante a gente falar sobre indeferimento de processos, é quando se trata de processo para CIF, né? A famosa sala do CIF. Se pode ser junta, se onde é que tem que ter essa sala, se é obrigatória, se não é obrigatória. Muita gente tem dúvida da sala do CIF. E, gente, a sala do CIF tem que ter, tá? E é a sala do CIF, do fiscal mesmo. Pessoal, a gente teve até um questionamento esses dias em uma visita, se podia ser compartilhada pela legislação, não, tá? Se o fiscal disponibilizar isso, é um caso à parte. Agora, pela legislação, a sala, igual a Camila falou, a sala do CIF, é específica do CIF. Sim, Então, para uso do fiscal. Geralmente, o fiscal guarda em armários nessa sala a documentação da fábrica. Por isso que sim, a sala é específica do CIF, né? Então, é importante sim. respeitar isso. Gente, isso é tão sério, é tão, né, que tem que ser feito, que no memorial para projetos que vão ser aprovados no CIF, tem um campo específico só para você descrever como que é essa sala, qual o tamanho dela em metros quadrados, o que que tem nela, se tem banheiro, sabe? Então, assim, tudo tem que ser especificado. Então, se tem um item específico para isso, se atentem a isso, porque tem que ser uma sala separada. O José O tá José falando, mandou aqui, comentando né? aqui, tem que ter o mesmo para estabelecimento de pequeno porte. O José, é o seguinte, infelizmente mesmo, a legislação é Sim. uma só, cara. Eu acho até que é uma coisa a ser revista. Se algum fiscal um dia assistisse essa live nossa, eu acho que poderia dar essa sugestão. Mas Porque, é verdade. porque a legislação é uma só e todos os estabelecimentos têm que seguir, indiferente do porte. Então, que seja ela de 5.000 litros ou de 100.000 litros, a legislação é a mesma, então tem que seguir. Hoje ainda a gente Sim, tem uma facilidade, porque entrou em vigor as agroindústrias de pequeno porte, facilitou um pouco, né? Então, algumas coisas da agroindústria de pequeno porte não são exigidas
não são exigidas como são exigidas para laticínios maiores, laticínios que têm um CIF mesmo, Sim. né? Então, é essa diferenciação só. Só que essa agroindústria pequeno porte, ela tem algumas características para enquadrar nela aí, entendeu? Sim. Mas Tem é alguns só pontos essa específicos, né? separação. Isso. Isso acontece também, gente, para quando se trata de queijaria, tá? Queijaria artesanal, que também tem legislação específica para ela. Então, lá também no site do CIA, no nosso caso aqui em Minas, o IMA, tem lá específico qual a legislação para queijaria artesanal. Que também tem muita coisa que E, pode ser diferente. e no caso de queijaria artesanal, a questão do curral, ela já cai. O curral, o indicado é que Sim, seja do lado da queijaria, né? Então, são exatamente. as duas situações aí, no caso do leite tipo A, né? E no caso do queijo artesanal. Da queijaria. E outra coisa também que a gente falou no início sobre os materiais serem de aço inox, isso também cai quando se trata de queijaria artesanal, tá, gente? Queijaria artesanal, na sala de maturação, por exemplo, eles permitem que as prateleiras sejam de madeira, coisa que para um laticínio é impensável. E lá é permitido. Então, assim, tem que ficar atento a essas diferenças. Vem projetos de todo tipo, então a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo, tem que saber, e o que não souber, procura. A gente fala que a gente não pode trabalhar com achismo. Ficou na dúvida, Justamente. gente? Procura saber. A gente não trabalha com achismo, nem a gente, nem o Ministério da Agricultura. Então, assim, tem que ter certeza. Então, nunca mande um projeto se você estiver na dúvida. Sempre pergunte, porque realmente, para queijaria, assim, isso pode mudar bastante. José, e a legislação ela é bem clara. Se você entrar no site do Ministério da Agricultura ou do IMA, no caso aqui em Minas Gerais, ela é bem específica com relação a isso tudo que a gente está colocando aqui. Tem que estudar Sim, bastante, que é o que a gente faz aqui, mas assim, nessas lives que a gente está fazendo, a gente vai trazer bastante conteúdo. Então, essa sim, legislação ela vai ser esmiuçada aqui aos poucos, porque a gente não consegue trazer isso em duas, três lives. Tem que ser bastante sim. live mesmo, né? José, se você for no meu feed, aqui no meu perfil, também você vai ver muito vídeo que eu já expliquei algumas partes importantes sobre essas legislações. Assiste esse, se tiver ficado dúvida, me manda no direct, manda comentário, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Agora, Wilson, acho que a gente podia falar de uma coisa que indefere projetos, mas que não tem na legislação, né? Que é a questão da central CIP, separado para caminhão. A Pessoal, polêmica central CIP. isso a legislação não tem especificado a questão do uso da central CIP, né? Quando que se deve usar para caminhão, se pode usar, né, para caminhão e para a Sim, fábrica mesmo a central outras CIP. dependências Só da fábrica. que a gente já tem ciência que não pode, o fiscal indefere. Sim, Então a gente já teve problema com o projeto. A gente mandou um projeto usando a mesma central CIP para lavar caminhões para usar na tubulação da fábrica e o projeto foi indeferido. Então hoje, tá? Isso que eu estou citando aqui, porque um cliente bateu o pé com a gente, mas não tem na legislação sim, isso que você está me falando. Mas não adianta a gente mandar uma coisa que a gente já sabe que vai voltar, né? Então, sim, é muito importante. Por isso exatamente. que a gente está aqui, por isso que a gente tem um know-how na área e já sabe o que acontece na maioria dos casos, sabe se Sim, vai ser aprovado ou não, né? Então, você não pode. exatamente. A central CIP ela tem que ser separada. E é a mesma coisa que também não consta em legislação, né, Luiz? Que é a questão do doce de leite em câmara fria ou em salas com temperatura natural, gente. Isso não tem legislação, mas a gente já teve também experiências, como o Luiz falou, de projetos indeferidos, falando que o doce de leite tinha que ser estocado em câmara, em sala, em temperatura ambiente. Então, assim, são coisas que a gente aprende, assim, na experiência, né, Wilson? Mandando e vendo que não Sim. dá certo e não repetindo o erro. É muito A importante, gente, gente, fazer um checklist de algumas coisas, né, Wilson? A gente faz isso lá no escritório e ajuda muito, gente. Porque o que não tem na legislação, a gente já deixa lá para a gente conferir mesmo assim. e esse assunto que a gente está tratando aí, isso que a Camila está falando, são projetos para CIF. No caso do doce de leite para IMA, a Sim. gente ainda não tem a legislação falando sobre isso e a Sim, gente também não teve problema. Então, cada caso é um sim, caso e a gente tem que dar uma olhada. sim. O José perguntou aqui também, Wilson, o mapa ou o imã permite o uso de queimador a lenha no lugar da caldeira?
Pra te falar a verdade, eu não entendi muito bem. Queimador a lenha seria isso, porque a caldeira é a lenha. Ô José, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Qual seria esse queimador? Sim. Você seria um queimador de serragem, né? Soprador? Especifica para a gente um Sim. pouquinho aí. Enquanto o José especifica aí pra gente isso, acho que a gente vale a pena também falar sobre a questão da lavagem de caminhões, né? Sim. Que também é Isso é uma importante cobrança demais, é até do imã hoje, indispensável. né? Sim, hoje antes o CIF pegava mais nisso, agora o IMA também pega em cima nisso. E se não houver lavagem de caminhão na fábrica, esse serviço precisa ser terceirizado, mas aí tem que ter as notinhas, tudo comprovando certinho que é feito. Então, assim, não pode esquecer disso, viu, gente? Todo caminhão tem que entrar Ô, limpinho na fábrica. ô José, entendi agora. No imã, você não vai ter problema com relação a esse gerador de vapor aí. Agora, no CIF você vai ter, tá? No imã, eles vão É, avaliar se o gerador de vapor ele atende às necessidades da fábrica, entendeu? Agora, no CIF, não vai ser aprovado. Então, para imã, eu acredito que você consiga passar tranquilamente. o Yusanat perguntou qual é o tempo certo preciso para cozinhar o frescal. Ô, Nath, o frescal é um queijo de. A gente fala até de massa crua, né? Ele não é cozido. Cozido é Minas É, padrão, mussarela, demais queijos, né? Então, assim, o processo de fabricação do Minas Frescal, depois da coagulação, você vai fazer uma mexedura para fortalecer um pouco mais aquele grão, né? É lógico que o leite tem que ser pasteurizado, mas a questão do cozimento para Frescal não é indicado. É um queijo o que que a gente comumente fala que é o queijo de massa crua. sim, Então, depois dessa mexedura, você já vai informar o queijo e levar para a câmara. isso mesmo. O José está falando aqui sobre o uso de serpentina na roça, né? É muito comum. Ô, José, eu já me deparei com isso já. E funciona, para pequenos estabelecimentos funciona bem, e não tive problema com relação ao imã, não, é tranquilo, desde que atenda. O mais importante, vai atender a indústria, as temperaturas vão ser atingidas, que seja por higienização, que seja para aquecimento, para um cozimento de uma Sim, massa, igual foi citado pela Nath aí. Se atendeu, o imã vai autorizar. Agora, no caso do CIF, não. verdade. Ah, tá, ela escreveu Alguém tem errado aqui. mais? A Nath. Entendi, Nath. O Ah, tempo tá, para certo para mexer mexer. o frescal. Nath, o indicado para a mexedura desse frescal é em torno de 10 até. Você pode chegar até 20 minutos, tá? É lógico que você tem que dar o ponto da massa. Você tem que. Isso. O Hélio estava até falando numa live anterior sobre mussarela, que é você pegar a massa com a mão e você sentir que o grão tá um pouco mais firme, ele não está dessorando tanto, ele não está tanto quebradiço. Então, o ideal é isso, 10, 15 minutos, até 20 minutos, que é o recomendado para o caso de frescal. Frescal é um queijo muito delicado, Nath. Tem que tomar muito cuidado com a questão da higienização, tá? Eu já trabalhei em indústria que Sim, fabricava frescal e é um queijo de alto índice de contaminação, tá? A manipulação dele é uma sim, manipulação que tem que ser bem precisa. sim. Espero poder ter Mais agregado alguma e te ajudado nisso pergunta? aí. Alguém tem mais alguma O, pergunta sobre motivos que interferem em projetos? Uma coisa importante também que acho que a gente deve falar, né, Wilson, é a questão da lavanderia. Gente, tem norma específica para lavanderia, tá? Quando a lavagem dos uniformes dos colaboradores não é feito na fábrica, é a mesma coisa da lavagem de caminhões, ela precisa ser terceirizada. Isso também tem que ser descrito no memorial, tá? e outra coisa, tá? Importante. Em caso de laticínios registrados do Ministério da Agricultura, que vão optar por terceirizar essa lavagem dos uniformes, vocês têm que ter comprovação disso em autocontrole, né? Então, Sim, tem que ter comprovação, você tem que ter controle disso e além de recibos dessa empresa que está terceirizando esse serviço. sim.
A Nath A Nath perguntou o está que faz as falando barras de aqui, mussarela amarelar. isso aí era caso para chamar o Éder aqui no processo aqui para ele falar. Realmente, Nath. Nós temos uma Ô, que quer Nath, mussarela, Nath. me manda no direct que eu vou conferir com o nosso expert aqui e ele vai te mandar, tá bom? Essa questão de processos. Segue ele também no Consular que Educa Produtos, que lá ele explica assim, minuciosamente, né, Wilson? Sem dúvida. Ó, um fator aí predominante na questão do amarelamento é a temperatura de câmara, tá? O tempo que a temperatura que essa câmara, que essa mussarela está exposta em câmara fria. No caso da secagem é um fator, mas tem outros fatores predominantes, entendeu? Então, assim, até a qualidade do leite interfere nisso, certo? Sim. Vamos ver aqui O mais Arthur uma. aqui. Quanto às modificações, estamos com um projeto de melhoria na caldeira. Tem alguma restrição quanto à modificação nesse tipo de equipamento? Não. Não, você A, quer ex- a melhorar? ex- a exigência da caldeira é que você tenha o livro de caldeira e o engenheiro que assine por ela, né? Assine esse livro. Isso. Essas alterações não gera nenhum tipo de interferência nem no IMA nem no CIF. É melhoria, não tem perigo nenhum. Isso é mais exigido em equipamentos internos da indústria. Por exemplo, queijomate, tanque de fabricação, pasteurizador. Isso é indicado você mandar o projeto novamente para o Ministério da Agricultura ou para o CI, para o IMA, antes de fazer qualquer tipo de alteração. Agora, compressor, caldeira, não, isso aí é coisa mais tranquila. O José perguntou aqui também se tem alguma especificação para a distância de poste de energia. Não, eu acho que o que deve ser usado, né, nesse caso, é o bom senso mesmo, gente. É a questão da segurança, né? Você não pode, por exemplo, tem um poste no meio do terreno, você vai fazer a fábrica em volta dele, né? Então, eu acho que isso aí é mais questão de bom senso mesmo. Mas uma norma Não específica tem para isso não exigência tem, quanto não. a isso, não. Eu tenho muita indústria que eu fiz processo e eles têm mini usinas, né, que a gente fala. A Juliana, se ela Sim, tivesse que, eu podia falar melhor também, mas... E é dentro da fábrica eu falo assim, dentro da edificação, né? Em volta da edificação, uhum, não tem nenhuma exigência quanto a isso, não. Eu tenho um caso até de é, uma sala uma sala específica para painel elétrico que ela é colada na fábrica. E aí dentro dela não sei, parece um transformador, mas ela é bem coladinha na fábrica e não tem problema nenhum quanto à legislação, não. Ô, José, a é. gente está aqui para isso mesmo, viu, cara? Você pode perguntar o tanto que você Pode quiser aí, que ficar à nós estamos aqui é vontade. para isso. Nós já estamos chegando aqui a 1 hora de live, né, Wilson? Acho que a Nath perguntou, qual seria o grau certo para preparar a mussarela? Outra pergunta para o Éder, né? O outro pergunta é, você fala em acidez, temperatura, se for acidez, o ideal a legislação nos permite trabalhar com leite de 15 até 18, né? O ideal para você fabricar uma mussarela de qualidade é que o leite esteja entre 15 e 16 graus Dornick, se for acidez. Agora, se for temperatura, aí várias temperaturas. Se for temperatura de pasteurização, o ideal é que seja 72. Se for temperatura de coagulação, o ideal é que seja 38. Se for temperatura de cozimento, o ideal é que seja até 42 graus, tá? Ô, Exatamente. Nath, nós acabamos de fazer uma live muito interessante que descreve o processo de mussarela, desde a captação do leite até o produto embalado, tá? Ela Foi está no mega canal da interessante. Consulac. Ela está no canal da Consulac e assiste ela toda lá, que o Hélio deu uma explicação assim, muito boa sobre tudo isso. O José, acho que pode ser a nossa última pergunta hoje. Posso expedir direto da câmara fria de estocagem? Pode. Desde que seja a câmara Oh, fria de estocagem de produto acabado e tem que ser, o ideal é que seja por óculo, né, Will? Se for por doca, exatamente. aí tem que ter um espaço de expedição, depois da câmara de estocagem, um espacinho para doca. Quando é produto Justamente. paletizado. Quando a indústria é de grande porte, a gente indica DOCA. Agora, se for indústria de pequeno porte, é indicado que seja óculo. Pode ser expedido direto, desde que, uma observação, tá, José? A cobertura da área de expedição, ela tem que ter 3 metros. Ela tem que cobrir toda Isso, o caminhão.
todo caminhão. Então, isso está em legislação e tem que fazer isso. Tanto Então, assim, o expedição telhado quanto não pode ser curto. recepção. Justamente. Então, outra coisa que eu indico, se for fazer, eu sempre levo em consideração isso nos meus projetos. A facilidade em expedir um produto. A altura do óculos ele tem que ser compatível com a altura do baú do caminhão. Isso, assim, não é Sim, legislação, não é exigência, só que você facilita muito o seu escoamento de produção, tá? Então, eu sempre levo em é, consideração isso. Como que é esse terreno, como é a área como vai ficar a área que vai ser expedida esse tipo de produto, né? exatamente. Ô, Então, gente, acho que é isso, basicamente é né? isso. Ô, José, precisando de mais Só isso alguma coisa, a gente tudo. está aqui para agregar, a gente está aqui para ajudar. O intuito da nossa live é esclarecer o máximo possível. A Consularte, Sim, gente, ela está fazendo um trabalho digital justamente para fortalecer o setor e fortalecer os profissionais da área. Quem quer fazer projeto, quem quer produzir uma mussarela, como a Nath tirou umas dúvidas comigo aí, ô Nath, eu sou da divisão do projeto, mas nós temos o Éder, que é um expert no assunto, tá? Então, assim, sim, entra no canal lá que você vai ver bastante coisa. Eu acabei de sair de uma live com ele, que foi bem esclarecedora. Então, bastante. igual o José mencionou aí, eu estou fazendo muita pergunta porque eu tenho dúvida. Mas é isso que a gente quer, José. A gente quer É isso pessoas que a que gente realmente quer. tenham dúvidas, e a gente possa esclarecer o máximo possível, né? É isso que a gente tá aqui, para Sim, levar a informação e abrir o mercado, né, para todos, sim, porque o setor é um setor muito carente hoje. Então, é muito pouca gente que faz projeto, é muito pouca gente que tem acesso a uma informação de qualidade para elaborar um queijo de qualidade. Então, assim, é isso o nosso intuito, tá? É sim, esclarecer e fortalecer. E uma forma de vocês nos ajudarem é compartilhando essa live, curtindo o nosso sim, canal, se inscrevendo no nosso canal, porque isso aí faz isso mesmo. faz a rede social que a gente está aqui entender que o nosso conteúdo é de relevância. E vai chegar para mais gente, porque a gente Exatamente, quer atender Norte, Nordeste, e a gente quer ajudar todo mundo mesmo. Né? Nath, no exatamente. caso de mussarela que você mencionou aí agora, é muito interessante que você acompanhe. Eu não sei como está seu processo, mas acompanha lá nossas lives, acompanha o que está acontecendo, porque a gente já tem resultados fantásticos com alguns clientes. Eu vou citar um exemplo aqui de um seguidor nosso que tinha uma mussarela com 11 litros por quilo e ela conseguiu, através do nosso conteúdo, fazer o queijo com Sim, 9,2 litros por quilo. Então, assim, olha a diferença que isso pode fazer na vida de um laticínio, né? A pessoa que está sim, com um produto desse ponto aí. E outra coisa, tem muitas indústrias que estão à mercê do profissional que está lá. Não que a gente está falando mal de ninguém, não. Mas aqui vocês vão ter conteúdo que você pode confrontar com o seu supervisor de produção, com o seu queijeiro, com o seu gerente. Essa é a nossa ideia, é abrir a mente de todo mundo, justamente para agregar nesse setor e levar um conhecimento de alta qualidade, tá? então, O, a gente vai ter muito Você obrigada, quer falar? gente. Camila, fala aí um pouco sobre o mini curso de mussarela do Eda aí, segue. Sim, gente, vai ter o mini curso sobre mussarela com o Éder Mesquita, que é nosso especialista em produtos. Quem já viu a live dele aí, não tem dúvida de que o cara é excepcional, assim, extraordinário. Um curso didático, curtinho, online, gratuito. O link está na bio, tanto da Consulac quanto do Consulac Eduque Produtos. Então, só pesquisar aí, participe, garanta sua vaga, não perca, porque assim, a gente sabe que todo dia tem coisas novas, a gente está sempre nos atualizando para poder atualizar vocês. Então, não percam. Já garante sua vaga. Pessoal, eu me arrisco a falar aqui que é o melhor queijeiro virtual do país, viu? Do país, com certeza. Gente, Ô, então é isso. Muito obrigada, viu, Wilson? Obrigada pela participação. muito boa live. Tô com medo da gente. Agradeço a todos aí, um forte abraço e em breve a gente Até vai a fazer próxima. outras lives. Sim, fica conosco aqui no canal. Quem tiver mais dúvida, não precisa esperar dia de live. Pode mandar no direct, eu respondo. Pode ligar aqui no escritório, me chamar no WhatsApp.
Tô às ordens, gente. Vai ser um prazer, viu? Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, né, Wilson? Um forte abraço a todos Até e a até a próxima. próxima.